Beleza, começou a gravar. Então, ontem, né, a gente demonstrou, a gente viu, né, na verdade, eu demonstrei para vocês como que se chega nessa relação aqui, né, pelo teorema do transporte de Reynolds, usando o teorema do transporte de Reynolds, que nada mais é do que uma relação entre o torque fornecido para o dispositivo e a energia que o fluido ganha, que o fluido recebe. E aí a gente relacionou o torque com a velocidade de rotação e apareceu a potência aqui, né? E aí apareceu a velocidade linear U, porque tinha um RV, um RVT2, né? R2, VT2, R1, VT1. E aí quando a gente multiplicou pelo ômega, pela velocidade angular, o torque virou potência, né? A gente determina nesse momento a potência que o dispositivo demanda. Então foi isso que a gente viu ontem. Basicamente, a aula de ontem, que é uma consequência muito importante, a gente vai usar isso bastante nessa parte de bomba, né, que é a relação entre a variação da quantidade de movimento angular do fluido e a potência que o dispositivo demanda. Tá? Observa uma coisa interessante, né, que nada foi dito, e nessa expressão a gente não tem nenhum cálculo do que acontece quando o fluido passa aqui ao longo do espaço entre as pás, né? Quando ele passa no impelidor, né? Esse espaço entre as pás. Então, por exemplo, se ela for um pouquinho menos agressiva, né? Se o ângulo... A gente falou desse ângulo beta aqui, né? Na verdade, a gente ainda nem falou do ângulo... não, a gente ainda não falou do ângulo beta. Vamos andar mais um pouquinho que eu faço esse comentário aqui, que é importante. Tem coisa aqui que a gente ainda não viu para eu entrar nessa análise. Mas, enfim, o que a gente viu ontem... e também que só a velocidade tangencial importa, né? Porque aqui tem um R, um produto escalar, R com V, e aí só a componente tangencial da velocidade, né? Só essa componente tangencial aqui que importa na hora da gente calcular a energia fornecida para o fluido. Aí no final da aula, lá no finzinho, né, a gente viu que, na verdade, a gente calcula o head. Pode ser Hzinho, né? Pode ser Hzão. Aqui eu só estou... Aqui é Hzinho porque eu estou só fazendo uma analogia com hidrostática. Tá? Então, se o fluido, se a máquina, né, se o dispositivo fornece energia para elevar uma certa altura H, elevar o fluido a uma certa altura H, a gente relaciona a pressão que esse dispositivo fornece com a relação simples lá de hidrostática, né? Gama, que é a massa específica, que é a massa específica vezes a aceleração local da gravidade, que é o peso específico, né? Então é simplesmente multiplicar pelo peso específico e pela altura. Tá? Aí a gente tem a pressão pela altura que a gente calcula. A mesma coisa que a gente faz quando a gente determina lá, quando a gente se refere, né, à pressão atmosférica como altura, como milímetros de mercúrio. Tá? Então, é porque se a gente quiser saber a pressão efetiva, é só multiplicar 760 milímetros de mercúrio por 133,7 kilonewton por metro cúbico. Aí só um comentário também, né? Dividir por G, que é o que a gente fez aqui, ó. A gente, na verdade, eu tinha falado que a gente ia dividir por M em ponto G. Mas a gente poderia ter dividido só por M ponto. Aqui eu não corrigi, né? Eu deveria ter corrigido isso aqui, ó. É joule por segundo. Deixa eu fazer isso agora, senão eu esqueço. Eu sempre esqueço. Joule por segundo, pronto. Beleza, agora sim, tá? Então, o dividir por G, na verdade, ele é opcional. Tá? A gente, de forma geral, divide por M ponto, porque é a diferença entre ser joule por segundo ou joule por quilo, né? Porque se eu pegar joule por segundo e dividir por quilo por segundo, eu vou ter joule por quilo. Isso é muito conveniente lá na termodinâmica. Quando a gente divide, sem colocar o G aqui, né? A gente dividiu por M ponto G,
vazão mássica vezes a aceleração local da gravidade, para o H ficar com unidade de metro. E aí o que eu estou dizendo ali é que eu não precisaria necessariamente dividir pelo G, que é o que a gente faz normalmente em termodinâmica. Se eu não usar o G aqui, o que eu fico, a unidade que sobra ali, as dimensões que sobram são energia por massa, ou a unidade de joule por quilo. E lá na termodinâmica, isso é muito conveniente, porque se vocês se lembrarem lá dos ciclos termodinâmicos, então isso aqui a gente tem, sei lá, um compressor, uma caldeira. Aqui uma turbina. Isso é uma turbina, um compressor, aqui um condensador, né? Aqui um condensador. Não, está errado isso, né? Isso é um ciclo de ar. Eu estou desenhando um ciclo a ar aqui. Então, eu tenho, assim, aqui um fornecimento de calor, né? Aqui a câmara de combustão, a turbina, e aqui, eventualmente, isso aqui poderia ser um ciclo de Brayton, né? Então, a turbina aqui, eventualmente, ela aciona o compressor, que nem a gente viu, a gente viu algumas aulas atrás ali na turbina a gás, né? A turbina de avião. Aí a gente tem aqui a rejeição de calor, né? O que é Q, e aí, de novo, o ciclo fecha entrando no compressor, e eventualmente a gente pode ter um fornecimento de trabalho de eixo para um gerador, ou se isso for uma turbina a gás, é simplesmente fornecimento de trabalho para o compressor. Bom, o que eu estou querendo dizer com esse ciclo termodinâmico é que na termodinâmica, a gente, de forma geral, usa essa dimensão, energia por massa, porque a gente calcula quantos joules por quilo esse ciclo é capaz de produzir e depois multiplica por quantos quilos, né? Se a gente quiser duplicar quantos quilos do fluido está circulando, a gente sabe quantos joules de energia ele vai fornecer. Então, na termodinâmica, normalmente, essa é a forma que a gente trabalha, né? E aí, esse cara aqui, ó, é o Wzinho, lembra lá? Aí viraria o Wzinho M, né? Que aí tem a dimensão de energia, ou unidade, né? Joule por quilo. E se a gente multiplicando por M ponto, né? Aí volta. Se a gente só multiplicar por M ponto, voltaria para... Opa, isso, tá, isso. Para Joule por segundo ou Watt, né? Joule por segundo, Watt, tá certo? Então é isso que eu estou falando ali. O G, a gente poderia ter mantido o G aqui. A gente não precisaria ter dividido pelo G. Mas aí o RED, ele teria unidade de metro quadrado por segundo ao quadrado, que não é muito prático, né? Muito mais prático a gente ter uma dimensão de comprimento que fica mais intuitivo para a gente analisar essas questões que a gente vai fazer. Tá, então a gente vai ver que aqui a nossa conta, né, quando a gente fez essa conta aqui, ó, a gente está dizendo que todo o torque ou toda a potência, né, aqui se a gente toda potência W ponto fornecida pelo motor, ou todo o torque T, né, T-shaft que a gente tinha feito, fornecido pelo motor, irá se converter em head do fluido, né, irá se converter na energia que o fluido recebe ao passar pelo impelidor, mas a gente vai ver que não é bem assim. Mais para frente a gente vai analisar as perdas que existem quando o fluido passa e as hipóteses que são feitas quando o fluido passa aqui pelo impelidor e pelos outros elementos da bomba também, né, pela carcaça e tudo mais. Tá? Então aqui, isso é uma coisa que eu vou comentar mais para frente, eu vou fazer um comentário mais específico, né? Mas aqui é só para dizer que é uma forma muito simples do teorema do transporte de Reynolds. Ele fornece uma forma muito simples de determinar a energia que o fluido recebe só pelo conhecimento. Isso daqui é uma questão muito mais geométrica, né? Porque é a velocidade de rotação vezes o raio 2, né? Que já seria componente, né? Não estou fazendo vetorial aqui, né? Já estou fazendo os componentes. E aqui também, né? A velocidade de rotação, que vai ser a mesma, vezes o raio 1, tá? Então, fisicamente, né? O que acontece com o fluido, a gente só precisa saber determinar as velocidades tangenciais na entrada e na saída. Pronto, isso
no mundo perfeito, né, no mundo ideal, é isso que acontece. Na verdade, isso daqui seria um limite superior de energia que o fluido recebe. E aí, mais para frente, eu vou fazer uns comentários de como que isso é excessivamente simplificado e não permite a gente saber alguns detalhes que a gente gostaria de saber, como, por exemplo, o formato aqui da pá, né? Se ela é assim, ou se ela faz um ângulo mais agressivo, ou se ela vem dessa forma. Então, a gente tem, primeiro a gente vai estudar a consequência, por exemplo, da pá ser reta, ou dela ser curvada para frente, ou dela ser curvada para trás, e depois eu vou fazer alguns comentários sobre a supersimplificação dessa expressão aqui, tá? Sobre como ela é simplificada demais, ela consegue fornecer a energia que o fluido recebe, de fato, mas sem possibilitar que a gente faça um estudo mais profundo do que acontece no impelidor, tá? E essa é a ideia do teorema do transporte de Reynolds mesmo, na verdade, né? Traçar um volume de controle, traçar uma superfície de controle na entrada, uma superfície de controle na saída, e determinar o que acontece entre a entrada e a saída, só sabendo as propriedades, as características ou as grandezas na entrada e na saída, tá? Isso a gente fez lá em termodinâmica, até o meu desenhozinho aqui do ciclo de Brayton, que eu acho que eu apaguei, né? Ah, não, tá aqui, ó. A gente fez isso lá na termodinâmica, quando a gente faz a análise da primeira lei, por exemplo, para um processo, né? Então, a gente sabe todas as interações de calor e trabalho aqui, simplesmente pela diferença de entalpia, por exemplo, né? Então, quanto de trabalho que a turbina fornece, variação de entalpia na entrada e na saída. Isso, na verdade, não permite que a gente, vamos dizer assim, né, projete uma turbina mais eficiente, ou qual a influência das pás, da câmara de combustão, né? Então, lá na termodinâmica, a gente vê a coisa global. Depois, para a gente entrar numa coisa mais de engenharia, mais detalhada do projeto da turbina, aí é uma coisa mais... seria um outro estudo, né? Uma coisa mais... uma análise mais focada na turbina e com métodos matemáticos ou técnicas de análise que permitam dimensionar as pás da turbina, qual o ângulo. Aí tem que ter o pessoal lá de combustão para ver a questão da câmara de combustão. Aí a coisa entra mais em detalhes construtivos, né? Como você coloca isso num dispositivo, fecha tudo e projeta aquilo para não ter sobrepressão. Então é outra coisa, né? A gente, na etapa que a gente está de termodinâmica, né, de maturidade profissional, quando a gente está lá em termodinâmica, aqui em máquinas de fluxo, a gente quer determinar as energias que são envolvidas nesses processos de conversão, né, de torque em energia, no caso de uma máquina de fluxo, de calor em trabalho, aqui no caso de uma turbina, né? Então, é essa questão, assim, essas análises são poderosas, né? Elas fisicamente têm validade, são confrontadas com a realidade, com a experiência, e normalmente elas batem, mas isso não quer dizer que a gente consiga entrar muito no detalhe do formato, da pá e tudo mais. Aí é uma análise mais detalhada, eu vou falar um pouco disso melhor mais para frente, tá? Mas é isso que eu queria dizer aqui nessa frase. Só essa relação aqui já permite a gente, pelo menos, quantificar quanto de energia que o fluido ganha, e isso é muito conveniente, né? Isso é muito bom. Mas a gente vai ver que tem detalhes adicionais aí a serem analisados. Tá? Agora, vamos dar uma detalhada adicional nisso, né? Porque a gente começou com essa configuração aqui do impelidor, ó, onde a gente viu dois termos de velocidade. E aí era mais para simplificar, né? Para não entrar com muito detalhe conceitual de uma vez. O que se faz, né, didaticamente, é começar com um caso mais simples, que aqui a gente simplesmente tinha
a componente absoluta do vetor velocidade e a decomposição tangencial e normal ou radial. Tá? A gente vai ver que tem autor que chama esse Vn2 de Vr2. E o Vt2 tem autor que chama de Vθ2. Tá? É a mesma coisa. Vn2 ou Vr2, Vt2 ou Vθ2. Tá? Dependendo do autor, isso vai aparecer direto aqui na apresentação, porque eu uso várias referências para preparar a aula. Então, em algumas vem Vn2, em algumas Vr2, em algumas vem Vt2, algumas Vθ2, tá? Mas está se referindo à componente normal, né, a circunferência do impelidor, e a componente tangencial. Então, é isso que eu falei aqui, né? Um triângulo de velocidade, o nome disso daqui que a gente vai... Na verdade, isso daqui ainda não é um triângulo de velocidade, porque é só a velocidade e suas projeções. O triângulo de velocidade, na realidade, é esse daqui de baixo. Então, a gente precisa de um triângulo de velocidade. Eu disse aqui, né, que a gente desenvolveu um triângulo de velocidade anteriormente. Na verdade, isso não é um triângulo de velocidade, né? Mas o vetor velocidade absoluto foi demonstrado, né, de forma simplificada. Eu acho que essa frase poderia ser reescrita dessa forma, né? Então, a gente viu uma simplificação do comportamento da velocidade do fluido na entrada e na saída do impelidor, e agora a gente precisa escrever, eu acho que eu vou refazer esse slide assim, né? E agora a gente precisa reescrever o vetor velocidade, mostrando de onde vem, né, de como ele é formado, né, qual é a soma vetorial que faz com que o vetor velocidade adquira essa direção aqui, ó. Tá? E é isso que é chamado de triângulo de velocidades, tá? Triângulo de velocidades. Velocidade, ficou quebrado ali, né? E aqui é o triângulo de velocidade na saída, e aqui o triângulo de velocidades na entrada. Tá? Na entrada, tá certo? Então, esse é o triângulo de velocidade. A gente só tinha considerado as componentes normal e tangencial, né? Quer dizer, na verdade, não só tinha considerado, a gente tinha decomposto o vetor velocidade nas suas componentes tangencial e normal. Agora a gente está demonstrando de onde que vem as outras velocidades que compostas, né, que somadas fornecem o vetor velocidade absoluto na entrada e na saída. Então, vamos analisar a velocidade do rotor e do fluido na entrada e na saída. É isso que a gente vai fazer, né? E a soma vetorial da velocidade relativa e absoluta, dos vetores de velocidade relativa e absoluta. Vamos ver isso aqui em detalhe, né? Então, o V, quando a gente... Aí é mais a nomenclatura. Normalmente os livros, né, e eu acho que quase todos usam essa nomenclatura, V usado para indicar velocidade absoluta. Então, se vocês olharem aqui o triângulo de velocidade, ó, tem a velocidade V, e aí esse olhinho vermelho aqui seria um referencial fixo, fora do impelidor que está girando, tá? Um referencial fora da bomba, ou referencial em algum local da bomba que esteja fixo, que não esteja girando. Então, ele enxerga esse referencial, enxerga o V, e aqui ele vai enxergar também o V1, tá? Então, são as velocidades absolutas. Então, relativos a um observador estacionário. O W, ele normalmente é usado, né? É a velocidade, né? Que é usada para indicar a velocidade relativa à pá que está girando, né? Então, por isso que tem um olhinho aqui em cima da pá. Ela vê, então o fluido entra aqui no R1, né? Lembra que a gente tem aqui a nossa superfície de controle. O fluido entra em R1 e vai se deslocar para a saída, né? Então, aqui tem a nossa superfície de controle 1 aqui, né? Então, aqui é a superfície de controle 1, por onde o fluido entra, e a superfície de controle 2 estaria aqui, ó, por onde o fluido sai. Então, uma pessoa, né, ou um observador que estivesse aqui em cima,
ele veria o fluido entrar com esse ângulo W1, que ele tem justamente o ângulo beta1 entre a circunferência aqui, né, a tangente à circunferência, e a pá, e o ângulo beta2 ele sai ali, né, o observador vai ver saindo com o ângulo beta2 da pá ali atrás, né, tá? Beleza? E aí, na situação idealizada, né, isso que eu estava falando, ele entra e sai tangente ao perfil da pá, tá? E esses ângulos beta1 e beta2 são com relação à direção circunferencial, né? Idealmente, se a pá tem esse formato aqui, ó, o fluido vai acompanhar a pá até a saída lá, ó, tá? E sair, entrar com o ângulo beta1, sair com o ângulo beta2. Aqui o que eu estou mostrando é só uma decomposição, né? Aqui tem tem o triângulo de velocidades, tá? O V2, que é a velocidade absoluta, que é a soma vetorial desses dois caras, né? O W2, que é a velocidade relativa, com a velocidade com que o impelidor está girando para cá, né? E aí o que eu estou mostrando é justamente isso. Esse V é a soma vetorial do W com U. Aí tem um monte de maneiras de fazer essa soma vetorial, né? A gente aprendeu isso lá em álgebra. Você pode pegar esse vetor aqui e jogar para cá, né? E aí traçar um vetor que vem daqui da origem dos dois até o final dessa projeção aqui, ou fazer o contrário, projetar esse aqui ali, né? E aí esse vetor começa na origem de ambos e termina no final desse aqui. Tem várias maneiras de fazer isso, né? Tá? Então aqui é uma outra maneira, né? Que seria traçar uma linha pontilhada aqui, uma linha pontilhada aqui, né? Paralela a esse cara. Tanto faz, né? Tá? E aí, aqui o que ele fez, né, foi pegar esse vetor, deslocar para lá e mais ou menos parecido, certo? Ele deslocou o vetor para o final do W ali, né? Tá? Então é uma outra maneira e a soma vetorial está aqui. Tanto faz. E aí eu estou mostrando aqui, ó, nessa soma vetorial do triângulo de velocidades, a componente normal, que lembra, né? A gente vai precisar da componente tangencial desse cara, porque é ela que é a responsável pela potência fornecida para o fluido. Então, no final das contas, a gente vai precisar de fazer essa soma vetorial com a velocidade relativa e a velocidade linear de rotação do impelidor, e depois que a gente descobrir o V, a gente tem que fazer a componente tangencial e normal do V. Tá? Simples, né? Alguma dúvida até agora? Bom, então, a velocidade do rotor é 1 R1 ômega. A velocidade absoluta aí, aqui está tudo misturado, né? Aí fica um pouco mais poluído. Observa que a coisa vai ficar um pouco mais poluída, né? Aí a gente tem a velocidade, porque aqui eu juntei o triângulo de velocidade com essas projeções aqui, ó, normal e tangencial. Então ficou dessa forma aqui, tá? Mas aí se a gente analisar com calma, a coisa fica simples. Deixa eu só fazer uma pintura aqui. Deixa eu só pintar, porque aqui, ó, essa figura é meio ambígua. Por causa disso aqui, ó, por causa desse ângulo. Depois eu explico. Então, a velocidade absoluta V1 é a soma vetorial da velocidade linear do impelidor, né, o 1, e a velocidade relativa a pá, tá, W1. E aí, ela é determinada graficamente, né, é bem simples. Então, o que a gente tem aqui? Ó, o 1, que é R1 ômega, né, o W1, que vai depender do ângulo beta1 aqui, ó, esse ângulo beta1, e aí a gente tem um ângulo alfa1, que é o ângulo entre a velocidade absoluta e a normal, e a gente tem o VT1, que está representado aqui em cima, mas poderia estar representado aqui embaixo também, né? Tanto faz. VT1, tá? Então todas as componentes, e esse ângulo alfa1 aí eu só quis enfatizar que o alfa1 está aqui no meio, né? Ficou meio, se a gente apagar esse vermelho aqui, parece que o beta1 está aqui e o alfa1 está aqui, né? Na verdade o alfa1 está aqui no meio, tá?
entre a normal e o V1. Certo? Agora, olha só, o alfa 1 e o alfa 2, que é o alfa 1 e o alfa 2, né? É esse ângulo na entrada e na saída. Na verdade, esse triângulo de velocidades pode ser representado aqui também, tá? Na entrada. Eles variam com a vazão através do VN1 e do VN2, tá? Se esse cara aqui aumentar, esse ângulo aqui varia, eu vou fazer isso mais para frente para vocês verem. Da velocidade de rotação, então o 1, 2 e beta 1 e beta 2. Tá, eu vou fazer essa análise aqui com detalhe para vocês verem como que essas grandezas aqui influenciam nesse ângulo, né? Bom, na nossa análise, aí aqui um parênteses, né? A gente vai considerar o alfa 1 igual a zero. Por que isso é muito bom? Porque isso zero VT1, e se vocês relembrarem aqui, ó, o teorema do transporte de Reynolds, né, a relação entre o head fornecido e a variação da quantidade de movimento linear, a gente tem uma subtração aqui. Isso é ruim, né? Se eu tenho esse termo aqui igual a zero, significa que eu estou no máximo possível de variação da quantidade de movimento angular e, consequentemente, no máximo possível de energia que o fluido pode receber para esse impelidor aqui, tá? Então, se eu fizer alfa 1 igual a zero, ou seja, se o V1 estiver alinhado, ou se ele coincidir aqui com o VN1, ó, o VT1 é zero, tá? Então, por isso que a gente vai sempre considerar o alfa 1 igual a zero e o VT1 igual a zero também. Aí o 1 VT1 vira zero e a gente aumenta o head eliminando esse termo aqui, tá? Bom, isso aqui a gente já falou, né? Beleza? Então, de novo, né? A gente quer zerar esse cara para ficar com essa relação. Então, essa é a relação que a gente vai usar ao longo do curso, né? Então, a gente partiu, lembra, né? A gente partiu na aula passada dessa forma aqui mais geral, ó. Aqui de onde a gente partiu e olha onde a gente chegou, né? Só com as simplificações. Aqui, ó. Lembra, a gente partiu do teorema do transporte de Reynolds, com todos os termos de torque que são envolvidos ali na superfície de controle, o termo de acúmulo de quantidade de movimento angular e o termo de fluxo de quantidade de movimento angular pelas superfícies de controle. Considerando regime permanente, esse cara vai embora, então só sobrou esse cara aqui, esses a gente já tinha eliminado, né? Então só tinha sobrado o fluxo de quantidade de movimento angular pelas fronteiras. E aí a gente foi simplificando esses termos até ficar com expressão super simples aqui, né? Com todas as simplificações. E no fim das contas, a relação entre o torque fornecido e a variação da quantidade de movimento angular virou essa expressão super simples aqui, né? O 2, então a velocidade linear ali na saída do impelidor, né? R2 ômega, VT2, a projeção, então aqui a gente poderia fazer aqui, né? Uma projeção VN2 e uma projeção VT2 aqui, tá? VT2 sobre C, sobre G, aceleração local da gravidade. Beleza? Então, coisa super bem fácil, né? Bem tranquilo. E aí, na prática, né, existem alguns dispositivos, um deles é o indutor, que ele serve justamente para acertar o ângulo da entrada do fluido com o ângulo da entrada da pá. Então, esse indutor aqui, ele pode ser usado em bombas, né? Para garantir essa condição de que o VT1 ele é zero, né? A velocidade tangencial em 1 é zero, de forma que a variação da quantidade de movimento angular é máxima e a gente obtém a variação da quantidade de movimento angular simplesmente por essa expressão aqui, né? Tá? E aí, essa condição ideal
ela pode ser controlada também, né, pela velocidade U1, pela vazão VN1 e pela geometria beta1. A gente vai ver como, né? Vou mostrar isso para vocês agora. E também por esse dispositivo aqui, pelo indutor. Então, quando a gente consegue essa condição, que condição, né? VT1 igual a zero, a gente diz que a entrada é radial ou sem pré-rotação. Ou seja, o fluido ele entra exatamente no mesmo ângulo beta1 da pá na entrada. E aí o VT1 é zero. Tá? Então, nessa condição de entrada radial sem pré-rotação, seria a condição ideal que todas as bombas operam. Certo? E aí, ó, como é que a gente controla isso? Pelo 1, VN1 e o beta1. Deixa eu mostrar aqui, ó, nesses triângulos de velocidade aqui, ó, que eu desenhei aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? Um triângulo de velocidade na entrada. Então, a gente tem aqui o U1 e o W1. E aí eu fiz a soma vetorial. Então, isso daqui está em escala. Eu peguei esse vetor aqui, o 1, né? Fiz ele paralelo ali. Esse outro vetor W1 fiz paralelo ali e fiz a soma vetorial, né? Tá? Então, aqui a gente tem, nesse caso, nessa configuração de beta1, a gente tem a entrada radial, né? Ideal sem o VT1, tá? Ou a entrada sem pré-rotação. Agora, o que acontece se eu mudar o ângulo beta1? Então, aqui, ó, eu aumentei um pouquinho o beta1, tá vendo? Ele era mais inclinadozinho, eu subi, tá mais próximo aqui do 90 graus, né? Aí, essa soma vetorial mantive, eu peguei aqui ele tem o mesmo tamanho, esses dois vetores W1 têm o mesmo tamanho, só mudei o beta1. Aí, a soma vetorial do U1 com W1 veio para cá, ó. Então, agora apareceu o VT1. Então, por isso que é importante controlar o beta1 para controlar essa condição ótima de projeto, tá? A outra questão que pode ser variada é o efeito de U1, ou seja, a rotação, né? A velocidade de rotação da bomba ou o raio dela, né? Então, isso tudo, essas duas quantidades se traduzem no U1, que é o ômega R1. Então, aqui está um triângulo de novo, né? Esse mesmo triângulo de velocidade aqui, ó, repetido aqui. Então, na condição ideal de projeto. Aí eu aumentei o U1 aqui, tá vendo? Aqui está aí o U1 original, né? Original. E aqui o U1 aumentado. E aí o que acontece, né? Mantive o mesmo W1 aqui, ó. Eles são iguais. E aí a soma vetorial veio para cá e agora a gente tem um VT1 ali, tá? Uma velocidade tangencial. E também é o mesmo problema para um U1 menor. Acontece a mesma coisa. E aqui é possível ver o efeito da vazão, né? Se vocês lembrarem lá de mecânica dos fluidos, a única componente responsável pela vazão nesse vetor velocidade é a normal, né? São as componentes normais à superfície de controle. A componente tangencial não tem nenhum efeito na vazão mássica, então só as componentes normais. Então o VN1 é a componente que traduz o efeito da variação da vazão. Então aqui eu diminuí a vazão. Eu tinha a condição ideal, diminuí a vazão, fiz a soma vetorial, e aí apareceu o VT1. Então, aqui de novo, né, lembra que eu falei que vários motivos fazem a bomba centrífuga ter uma faixa estreita de operação aqui, ó, head vazão. E esse daqui é um desses motivos, tá? Um dos motivos para a bomba centrífuga é ter uma faixa restrita de trabalho. Se a gente mudar a vazão, a gente muda a condição ideal de operação da bomba, tá? A outra era a questão dos esforços radiais, lembra? Eu não sei se eu vou conseguir desenhar uma voluta aqui. Aqui estaria uma voluta e aqui o imperidor, né? Aí lembra que ele tem essa área aumentando aqui, ó, para equilibrar os esforços radiais. E esse formato aqui, ele é feito na vazão de projeto. Se você mudar muito a vazão de projeto, começa a aparecer esforço radial aqui
numa condição que a bomba não foi projetada para trabalhar, tá? Então, a gente tem esforço radial, e agora a questão da entrada, né, dessa condição ótima aqui de projeto. Senão a gente teria menos 1 VT1 sobre G aqui, né? Todas essas condições aqui que o VT1 aparece, a gente diminui o head fornecido pela bomba, tá? Bom, então, tem 3 exercícios agora, né? Vamos fazer aqui só para concretizar esses conceitos, né? Então, olha só esse exemplo aqui. Uma bomba centrífuga é usada para bombear 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo de água. A água entra no impelidor radialmente, então aqui, ó, entrada radial é uma palavra, né? É uma expressão para dizer que o VT1 é 0, ou seja, ele está nessa condição aqui, tá? Ele entra nessa condição aqui, beleza? E a entrada tem 0,03 metros, 3 centímetros. Aqui eu só arredondei alguns valores, porque o problema original estava em polegada. Aí eu passei tudo para metro, para a gente não se confundir com isso logo agora de cara, né? Depois a gente vê a questão de unidade, mas deixei tudo em metro. Então a velocidade de entrada, ela é axial e uniforme, né? É isso que ele está mostrando aqui, ó. Uma velocidade uniforme. É só para dizer que o teorema do transporte Reynolds, né, aquelas velocidades podem sair da integral, enfim. Isso vai ficar implícito de forma geral, mas aqui no exercício ele especificou isso. O diâmetro de saída do impelidor é de 0,1 metros. O escoamento deixa o impelidor com a velocidade VR2 de 3 metros por segundo relativa às lâminas. O que é o VR2? Né? É a velocidade que a gente viu lá, normal, né? Seria a componente normal. Então está o V, aqui está o VR2. Tá? Normal as lâminas que são radiais na saída. Então, o que ele está dizendo é que o VR2 é igual ao W2. Tá? Ele está dizendo que esse cara aqui, ó, ele coincide na saída, né? Aqui a gente fez para a entrada, deixa eu ver se a gente fez. Aqui, ó, na saída, ele está dizendo que se a saída é radial e se a saída, se a velocidade relativa de saída, se ele está dizendo que a saída é radial, é que a pá, ela é assim, ó, radial, e isso faz com que o W2 seja coincidente com o VN2, tá? A gente vai ver com bastante detalhe essa questão da geometria das pás e isso vai ficar bem claro. Só estou introduzindo uma coisa aqui que não estava tão explícita, na verdade, eu estou enfatizando isso por causa disso, mas a gente vai passar alguns slides aí para frente, uma parte do curso falando do perfil das pás, tá? Bom, então é isso que ele está dizendo, que se a pá é radial, o VR2 e o W eles são coincidentes. E aí o triângulo de velocidade vai ficar assim, dessa forma. O W2 e o VR2 aqui, o U aqui, então a única possibilidade, desculpa, o V aqui, né? E o U2 aqui é WR2. Então a gente já tem aqui, ó, o U2 vai ser o VT2, o W2 o VR2, porque a pá é radial, tá? Só porque na saída ele sai com essa configuração aqui, VR2 igual a W2, né? Porque ela é radial, então a velocidade relativa da pá é radial. E a pá tá girando com a velocidade ômega, e no raio R2, isso daqui seria o U2, tá? Beleza? Então, que é igual ao VT2 também, tá? Beleza? Então ele está pedindo ali, né? O que ele está pedindo aqui? O impelidor gira 3.450 RPM, determine a espessura B2 de saída do impelidor. Então ele quer saber esse B2 aqui. Quanto de torque que esse dispositivo precisa, a potência e o head ideal que ela eleva uma
massa de fluido que esse impelidor, né, com essa geometria, forneça. Bom, então, partindo do teorema do transporte de Reynolds, né, a gente tem que o único local que a gente vai ter o RV, né, essa como a entrada é radial, né, a gente só se importa com o que acontece na saída, produto escalar de R com V na saída, e aqui está a continuidade, né? Continuidade, tá certo? E aí, da continuidade, para a gente responder, né, qual é a altura B2 na saída, a gente tem que usar a continuidade. Por quê? A gente sabe que a vazão máxima que entra é igual à vazão máxima que sai. O que é a vazão máxima que entra? É o que passa aqui pelo olho do impelidor, que tem 3 centímetros de diâmetro. Então, é ρ vezes a vazão, né? Ρ vezes o Q aqui, né? Tá? Que é V vezes a área, né? O que é a área? πr1 ao quadrado, tá? Então, ρv1 πr1 ao quadrado. E na saída, ρvr2. Aí, o que é a área de saída aqui, né? 2πr, né? O 2πr2, B2, tá? É a circunferência aqui vezes a altura. Então, é a área de saída ali, tá? Mas a vazão máxima foi dada lá, 10 a menos, a vazão volumétrica foi dada, 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo. Então, a vazão máxima, né, que é a massa específica vezes a vazão volumétrica, é igual a ρVR2, 2πr2B2, né? A gente iguala a esse termo aqui, ó, que foi dado, né? Certo? E aí, simplifica a massa específica, né? Então, o B2 é a vazão volumétrica sobre VR2, 2πr2. Tá? Então, 10 a menos 2 que foi dado, VR2 foi dado, né? 3 metros por segundo, vezes 2π, vezes o R2, que também foi dado. Cadê o R2? Aqui, ó. Tá, 10 centímetros, né? Tá, então aqui é o R, né? 5 vezes 10 a menos 2, 5 centímetros. Então, 1 sobre 30π, aproximadamente 1 centímetro. Tá? Para essas condições, esse impelidor tem que ter uma altura ali de 1 centímetro. Ele quer saber a potência, né, demandada por esse dispositivo. Então, como as lâminas em 2 são radiais, isso que eu tinha falado, né, o VT2 é R2 ômega. Porque aqui, né, a lâmina é radial, então o VR2 ele vai ser igual ao W2. E aqui a gente tem o 2 R2, que é igual ao V2 R2, que é igual ao 2, né? Então, o triângulo de velocidade fica dessa forma aqui, ó. Tá? Certo? A soma vetorial não tem como dar, não tem como ser diferente disso. Aqui eu fiz o RV na saída, né? Só para enfatizar, né? Então, mais porque o RV está no sentido de rotação, né? Então, o ômega está aqui, ó. Quando a gente faz o R2, V2, ele fica no mesmo sentido. Então, aqui tem o mais. Então, R2 vezes R2 ômega, né, que é o V2, certo? Só para ilustrar esse produto, essa soma, esse produto escalar aqui, ó. E aí, esse outro termo aqui, né, vai ser a vazão máxima, a projeção de V em A, né, lá da mecânica dos fluidos também. Então, ρ VR2, né, o componente V2 que tem a projeção na normal unitária para fora, aqui é o VR2. Então, ρ VR2, 2π, R2B2 é o M ponto, tá? Então, o que é o torque, né? É o R2 ao quadrado, fazendo todas as substituições aí, né? R2 ao quadrado, ômega M ponto, tá? Que é exatamente, né, que a gente obteve aqui, ó. Eu só abri essas contas aí, mas a gente podia ter usado também diretamente o que a gente obteve aqui, né? Aqui, ó. Tá? Beleza? R2
VT2, que é ômega R2, né? Vezes M ponto. Então, R2 ao quadrado ômega, né? M ponto, que foi o que a gente conseguiu lá, né? R2 ao quadrado, ômega, M ponto, tá? Beleza? Foi o que a gente obteve ali também. Tá aqui, ó. Tá? R2 ao quadrado, ômega, M ponto. Aí é só substituir, né? R2 ao quadrado, velocidade de rotação, né? 3.450, 2π sobre 60, porque ele deu em RPM. Lembra que em conta a gente tem que usar radiano por segundo, né? A gente não pode usar RPM, que é a rotação por minuto. Então, por definição, a gente usa radiano por segundo. Né? O radiano, que é a unidade de grau usado em contas, né? No SI. E o segundo é o que é usado de forma geral, né? Tá? Então, aqui a gente está convertendo uma rotação tem 2π radianos, né? E aí um minuto tem 60 segundos. Então, por isso que é 3.450 vezes 2π sobre 60. E a vazão máxima é a massa específica da água, vezes 10 a menos 2, que é a vazão volumétrica. Então, isso está dando um torque, né, de 9 newtons-metro. Então, para essa bomba, a gente teria que requisitar, né, para um fabricante de motor elétrico, um motor que forneça 9 Nm de torque a 3.450 RPM. Tá? E qual a potência? Né? A potência é a velocidade angular vezes o torque. Então, 361,28 vezes 9 dá 3,26 kW ou 4,28 HP. Então, um motor elétrico de 4,28 HP é o que vai fornecer 3.450 RPM, o torque de 9 Nm a 3.450 RPM, e isso dá uma potência de 4,28 HP. Tá? E qual é o head da bomba? Né? Então, é a potência sobre M.G, lembra? A gente tem essa expressão aí em alguns slides aí para trás, né? Tá? Então, é 3,26 kW sobre 9,8 vezes 9,99. Na verdade, aqui é 1.000, né? Vezes 1.000, porque aqui é kilowatt, tá? Então, 3.260 sobre 10 vezes 10, né? Sobre 20, tá? 9,8 vezes 9,99. Então, aqui, tá? Então, essa bomba, se você conseguir um motor elétrico que forneça 9 Nm a 3.450 RPM, essa bomba vai conseguir elevar o fluido a 33,26 metros, ou vencer 33,26 metros de perda de carga ao longo da tubulação, tá? Então é isso que esse exercício aqui simples está mostrando, que a gente consegue calcular com poucos valores, né? Com poucos dados da bomba, tá? Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui um outro exemplo. Então, ó, um ventilador de ar tem 30 centímetros de diâmetro externo do rotor e 25 centímetros de diâmetro interno. Então, seria isso. Desculpa, aqui, ó, 30 centímetros e 25 centímetros, tá? 30 centímetros de diâmetro externo e 25 de diâmetro interno. A altura de cada, a altura de cada lâmina, né, é constante e de 2,5 centímetros. Então, essa altura aqui, 2,5 centímetros, tá? Da entrada para a saída da lâmina, né? Então, daqui, ó, tá? Então, essa altura aqui é constante, sempre. A vazão é permanente, né? E é de 5,5 metros cúbicos por minuto. E a velocidade absoluta do ar na entrada, V1, é radial. Então, tem a famosa entrada radial. A lâmina descarrega, né, ou fornece o fluido ali, né, a saída, né, na descarga, desculpa, na saída da lâmina, o ângulo é de 30 graus a partir
da direção tangencial. Então está aqui, ó, 30 graus. Tá? Olhando de um outro... Aqui seria a gente vendo a lâmina de cima aqui, né? Vendo esse rotor de cima. Então tem essa geometria. E aqui vendo ele de lado. Ele gira 1725 RPM e ele quer saber a potência produzida, né? A potência necessária para girar esse ventilador, tá? Bom, então tá aqui, né? O V1 ele entra no ângulo, né, o V1 é radial e o W2 aqui ele tem essa configuração. Então, partindo do teorema do transporte de Reynolds, né? Se ele quer saber a potência, aqui na verdade eu estou mostrando que essa parte aqui da integral, ó, eu tirei ela ali de dentro, né? E quando a gente, de novo, né, quando faz a projeção do V em A, isso é lá da mecânica dos fluidos, né? A gente tem a normal unitária para fora, se a gente tem uma velocidade absoluta ali, a única componente que a gente quer para calcular a vazão é o VR2. Então, esse produto interno aqui, VA, nada mais é do que a vazão mássica, onde a única componente da velocidade é a velocidade normal ou radial, né? Tá? Certo? E o R, né? E esse outro termo aqui, ó, produto escalar de R com V, é o RV θ2, ou VT2, lembra que eu falei que cada autor usa uma nomenclatura diferente? Então, né, mais, né, porque, de novo, né, o RV está no mesmo sentido de rotação ali, né? Então, mais RVT2, por causa do produto escalar. Então, o torque de eixo é maior que zero ou é um torque requisitado pelo volume de controle. Então, simplificando, né, torque é o RVT2M ponto. De novo, se vocês forem olharem aí para trás, eu não vou voltar de novo, né, os slides, mas foi o que a gente obteve lá, né, RVT2M ponto, torque no volume de controle. Tá? Então, vamos calcular agora a vazão mássica, né? A gente pode calcular a vazão mássica porque a gente tem a vazão volumétrica. Cuidado só que a gente está em metros cúbicos por minuto aqui, né? Tem que passar para a segunda, então por isso que divide por 60. Então, 1,23, que é a massa específica de ar, ó. Se vocês olharem aí nas tabelas termodinâmicas, a massa específica do ar é 1,23. Vezes 5,5 sobre 60. Então, 0,133 quilos por segundo em torno aqui do rotor, né? Certo? Saindo aqui... Desculpa, fiz a seta ruim ali, né? Então, é uma massa que está saindo... É uma massa, a cada segundo sai mais ou menos 130 gramas de ar desses rotores aqui, né? Tá? Desculpa, do rotor ou das lâminas aqui, né? Do conjunto de todas as lâminas, tá? Beleza? Então, a gente precisa saber, para a gente calcular, na verdade, a gente calculou a vazão mássica, né? Porque é um requisito aí do torque, né? Que a gente precisa para calcular o torque no motor. Agora a gente precisa calcular a velocidade tangencial. Aí o que a gente precisa fazer? A gente tem que olhar agora para o triângulo de velocidades. Ó. Então, olha só. Olha para esse... Na verdade, isso daqui e esse daqui são iguais. Né? Aqui eu fiz ele na horizontal e aqui eu fiz na vertical só para alinhar esse W2 aqui com W2. Para vocês entenderem, nesse ponto aqui, né? Claro que isso daqui vale para toda a circunferência, mas para entender nesse ponto como que o vetor velocidade está se comportando. E aqui eu fiz ele na horizontal, se for mais fácil de ver. Então, ó, ele quer, o que a gente precisa para calcular o torque é só dessa projeção aqui, né? Do vetor velocidade absoluta, a gente só precisa do VT2. Vθ2 ou VT2 são sinônimos. Então, o Vθ2, se vocês olharem aqui e fizerem a soma... Bom dia, amor. Bom dia, papai. Bom dia. Então, se vocês fizerem a soma vetorial aqui, a gente tem o seguinte, ó. Aí, enfim, cada um faz do jeito que achar melhor, né? Essa soma vetorial. Aqui o que ele fez foi pegar o U2, que a gente viu, né? A gente colocava o U2 aqui embaixo, ó.
Se vocês olharem os nossos triângulos de velocidade aí para trás, a gente botava o U2 aqui, U, né? E o W2 ficava ali. O que ele fez? Ele pegou o VT2, né, que é a projeção desse cara. Aí a gente tira, enfim, a gente tirava o VT2 fazendo a soma vetorial, né, do W2 com o 2. E aí o VT2 ficava aqui embaixo também, né? Então, se vocês olharem alguns slides para trás, a gente fazia um pouquinho diferente, mas o resultado é o mesmo. Eu até deixei ali de propósito, para vocês verem que tem formas diferentes de fazer e vocês fazem. Tá aqui, ó, o que eu estou falando está aqui, né? Tá? Vocês fazem da forma que vocês acharem melhor, isso não tem problema nenhum. O que ele fez foi pegar o U1 aqui, ó, e jogar aqui para cima, tá? Certo? Só estou de propósito fazendo isso para vocês verem que, olha lá, ele jogou o U2 aqui em cima. E aí fica até mais fácil de ver, né? Que o VT2 é o U2, né? Que é o que está aqui, ó, menos W2 cosseno 30. Menos esse termo aqui, ó, W2 cosseno 30 está aqui, ó. Tá? Isso daqui é o W2 e cosseno 30, tá? Então, o que é o VT2, né? É todo esse U2 aqui, menos esse trechinho aqui, tá? Isso vem da soma vetorial, super tranquilo, né? Não tem nenhum mistério, não tem nenhuma pegadinha, é coisa direta mesmo, não tem... É super simples isso, tá? Beleza? Bom, aí a gente tem que ver quem que a gente consegue calcular aqui, né? O 2 a gente calcula. Fácil, né? É o R2 ômega, 0,15. De novo, né? Está em RPM, 1725 RPM, 2π sobre 60, 27,1 metros por segundo. E agora a gente precisa do W2, né? O que a gente está fazendo? Está calculando o VT2 para calcular o torque que depende do VT2, né? A gente já determinou o M ponto, aqui é R2, né? A gente precisa do VT2 agora, tá? É o que a gente está calculando, mas para calcular o VT2 a gente precisa do U2 e do W2, tá? Cosseno 30 é ridículo, né? Tá? Então vamos para o W2, a gente ainda não tem o W2, né? Essa componente aqui, mas a gente tem como tirá-la também da geometria, ó. O que é o W2? Né? Ou o que é o VR2, se vocês preferirem, né? O VR2 é o W2 seno 30, tá? Olha lá, ó, é o W2 seno 30, beleza? Nenhum mistério também, né? Tá aqui, ó. W2 seno 30. É o VR2 aqui, ó. Tá? E da continuidade, a gente tira, e a gente não tem o VR2, mas a gente já viu, né, que o VR2 está relacionado com a continuidade. Então, observa, a gente está cavando, né, está indo cada vez mais fundo para determinar, e por isso até que eu repeti aqui em cima, né, o que a gente quer é o VT2. Mas a gente está cavucando aqui nesse triângulo de velocidade para determinar o VT2. Cada hora que a gente anda um pouquinho, a gente precisa de algum outro elemento que está aí no triângulo de velocidade, tá? Então, da continuidade, que a gente também não tem o VR2, né? A gente já fez isso ali para trás. A gente sabe até aqui, ó, quando a gente fez essa projeção aqui, ó, olha lá. Rho, projeção de V com A, é Rho VR2A, que é o mais M ponto, né? A vazão máxima saindo. Lembra também da notação de mecânica dos fluidos, dessas projeções, que se eu tenho a normal unitária para fora e a velocidade para dentro, o M ponto, quer dizer, a gente tem uma projeção negativa, né? Então a gente subtrai. Se a normal unitária da área está na mesma direção da velocidade, a vazão volumétrica, né, é um fluxo que sai do volume de controle. Então esse cara aqui é mais. Quando entra é menos, tá? Isso é para garantir aquele balanço de massa, né? Quer dizer, a massa que entra menos a massa que sai, ou a massa que sai menos a massa que entra, é igual a massa que acumula. Então, fazendo essa projeção aqui e usando essa convenção da velocidade paralelo, né, ou no mesmo sentido, ou num sentido diferente, a gente tem o balanço de massa calculado corretamente, tá? Beleza? Então, por isso que o M ponto é Rho VR2A2, então a gente tira o VR2. M ponto sobre Rho A2. Aí, ó, é só jogar aqui, ó,
em W2, que a gente quer, né? É o VR2 sobre seno 30, mais o VR2 é M ponto sobre ρ2. Então, M ponto sobre ρ2 seno 30. Agora a gente vai sair substituindo tudo isso para trás, tá? A gente veio cavando, agora a gente vai para trás para calcular o VT2. Tá? Então a gente tem o W2, tem como calcular o VR2. Desculpa, a gente tem o VR2, tem como calcular o W2. A área é fácil, né? Só questões geométricas ali, 2πr2h, né? Tá? Então tá aí, o W2, 9,19 metros por segundo, ou seja, a magnitude da velocidade relativa na saída é de 9,19 metros por segundo. Agora a gente vai andando para trás, né? Com W2 a gente calcula o VT2, né? W2 cosseno 30, o U2 a gente já tinha calculado, foi a primeira coisa, né? Ômega R2, então 27,1, menos 9,19 cosseno 30 deu 19,13 metros por segundo. Agora a gente pode voltar na equação de Euler. Temos tudo, né? O Vθ2, o M ponto e o R2. Então 0,38 Nm. Tá? Então observa como os torques são menores envolvidos aqui é ar, né? Então lembra que a gente estava falando que para o ar, como a vazão máxima é menor, a gente tem torques menores envolvidos quando a gente tem ventiladores, né? E a potência de 0,09 HP. Tá? Aí a gente desprezou o efeito de atrito e a gente não considerou aqui, observa, né, uma outra hipótese, que as pás têm espessura. A gente calculou na área aqui 2πr2, πr2 vezes a altura da lâmina e a gente desprezou a espessura das lâminas. É claro que essa vazão máxima é um pouquinho menor, porque cada lâmina ocupa um espacinho ali, né? Mas tudo bem, é uma hipótese que a gente faz e a gente carrega ela assim mesmo, tá? Alguma dúvida aí? É bem tranquilo, né? Não tem nenhum mistério, não. É só essas coisas mesmo simplesinhas. Tudo certo? Então vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos. Interromper a gravação.